Boa noite. Entrei um pouquinho antes. Boa noite, boa noite, boa noite. Gente, que relaxo, né? Um médico com barba por fazer, olha só. Boa noite, pessoal. Vamos ver aqui os onlines. Uau, Tamara, bem-vinda. Tudo bem contigo? Tá tão caladinha no grupo? Seja bem-vinda. Que bom que você tá aqui. Como que tá em Minas? Como que estão as coisas em Minas? Escreve aí pra mim. Bem-vinda, Duda. Tudo bem? Que bom te ver de novo. Fala, Gil. Tudo jóia? Tamara, caladinha só se for na rede social, hein? Saudade daí de Minas, viu? Seu marido é muito legal. Seu marido é muito gente boa. Que bom. Bom, boa noite. Boa noite, Duda. Que bom. Fala, Gil. Boa noite, meu amigo. Meu grande parceiro de negócios. Bem-vindo. Pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre os alimentos tóxicos, né? Nós combinamos essa live. Na verdade, a gente combinou que as lives seriam sempre às 10, mas na hora que eu fiz o post eu coloquei às 21. Viagem para Capitólio? Vamos sim. Agora tem que esperar esfriar essa questão do Covid e tal, mas nós vamos sim. Vamos passar lá em Capitólio, eu quero conhecer, eu não conheço nada de lá. E a gente ficou de conversar um pouquinho mais sobre esses alimentos, que são alimentos que às vezes eles são ditos alimentos saudáveis e não são tão saudáveis assim. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou extremamente pontual, então eu já vou começando aqui. Seja bem-vinda, Gleice. Bem-vinda, Varlene. Pessoal empolgado aí, o pessoal do grupo. Que bom. Nosso primeiro grupo aí. Já tive depoimentos lá, uma pessoa eliminou 1,5 kg, né, numa semana. Assim, o normal é de 1,2 kg, tá? O emagrecimento saudável. Lembra que esse não é... Nós não estamos num grupo só de emagrecimento. Nós estamos num grupo de saúde que, por acaso, vamos emagrecer e vamos chegar no peso ideal. Eu eliminei 8 quilos no primeiro mês, isso não é comum. Quando eu fiz, né, a terceira vez que eu tô fazendo agora com vocês. Tava ali com o meu pratinho de proteína. E eu emagreci 8 quilos da primeira vez. Mas esse não é o normal, tá? É de 1 a 2 quilos por semana. Depende muito do quanto você se intoxica com alimentos. E foi muito bom ver a Gi lá escrevendo já isso. Apesar que a gente já não deveria ter pesado ainda, né? A pesagem é no final do mês. Mas eu vou começar. E eu vou começar contando uma metáfora que eu garanto que todos aqui conhecem. Mas depois eu vou explicar por que eu resolvi contar uma metáfora que todas as pessoas conhecem aqui. Bem-vindo, Paulo. Paulo, grande anjo da gente aí, sempre ajudando bastante. É aquela história do sapo na panela, né? Que um sapo caiu num pote de água, numa panela de água, e a água estava no forno. Por enquanto estava fria.
a água não estava quente, tinha acabado de entrar no forno e estava aquecendo. E o sapo foi ficando, até que a panela esquentou muito, né, e o sapo morreu ali, sem pular, sem fazer nada. Por que o sapo morreu? Porque ele entrou literalmente numa panela que era uma panela que não estava com água quente. Boa noite, Vera. A Nilza entrou, tem uma galerinha que entrou, que bom. Então, só aconteceu isso, o sapo só morreu porque ele entrou numa panela que era uma panela fria e foi esquentando aos poucos. O que eu vou falar hoje envolve muito dessa questão. Muito da questão do que a gente às vezes está num movimento chamado inércia, que é um movimento contínuo e não se percebe das coisas que estão nos causando mal. Hoje eu vou falar sobre alimentos que são tóxicos, alimentos que podem realmente prejudicar teu corpo, causar câncer e causar algumas coisas e que pouca gente fala. E que a indústria farmacêutica, junto com a indústria alimentícia, isso é uma coisa que eu acho que pode vir a acontecer, mas principalmente da indústria alimentícia, eles não fazem questão de divulgar. Então, o que eu vou passar hoje é algo que vai direcionar todas as pessoas. Luciano, quer dizer que toda a lista de alimentos que eu vou falar hoje, eu tenho que abolir da minha vida? Não, não quer dizer isso. Alguns tipos de alimentos podem te causar mal e outros não. Então, as pessoas que estão aí no nosso grupo, né, eles sabem disso. Gente, eu peço desculpas. O pessoal que vem aqui em casa, tem algumas pessoas que estão aqui do grupo que costumam vir em casa. Eles sabem que eu recebo as pessoas descalço, eu recebo as pessoas de bermuda, com roupa às vezes... eu não ligo para isso. Então eu acabei vindo sem fazer a barba, só reparei agora. Peço desculpas aí para as pessoas, para quem pode ficar incomodado com isso, mas é muito meu jeito, tá? Eu realmente eu ligo muito pouco para roupa, eu ligo muito pouco para essa questão de imagem, e isso é um defeito que eu tenho, que eu prometo que eu vou tentar melhorar. E eu tô vendo que entraram algumas pessoas novas que eu não conheço, ou talvez conheça, e eu não sei o seu link, né, do Instagram. Então, assim, meu nome é Luciano, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre esses inimigos silenciosos que nós temos no dia a dia, alimentos que são ditos saudáveis e que vão construindo uma doença no teu corpo no dia a dia, tá? Uma live que eu vou tentar ficar em 1 hora de live. E obrigado, viu? E eu vou tentar ficar em 1 hora de live. E eu confesso que assim, eu vou precisar muito da ajuda de vocês, tá? No final, se quiserem fazer perguntas, sabe que eu abro para perguntas, isso é meu jeito. E eu gosto muito que façam perguntas. Esses alimentos, embora sejam ditos todos saudáveis... Ai, que legal, Raquel, seja bem-vinda. Eles nem sempre te ajudam muito, tá? Olha, Wilson, legal, seja bem-vindo. Então, assim, vamos começar. Antes de começar, assim, como o tema é um tema que ajuda muito a saúde, se vocês conhecem pessoas que sofrem de artrite, artralgia, dor de articulação, né? Pessoas que estão acima do peso ou pessoas que têm alguma doença crônica, já manda aí um direct para essas pessoas, tá? Convida essas pessoas porque o que eu vou passar aqui vai ajudar muito. Seja bem-vindo, Paulo, meu amigo de curso de desenvolvimento. Seja bem-vindo. Então, boa noite, Tati. Seja bem-vinda. Então, vamos lá. Todo mundo fala que prevenir é melhor do que remediar. E isso é uma coisa que é notória. Isso é uma coisa que todos nós sabemos. O Paulo está falando que travou para ele. Travou para mais alguém aí ou tá tranquilo?
Se tiver tranquilo aí, alguém fala aí, ó, tô ouvindo ou travou. Escreve aí para mim, pessoal. Para eu saber se é da minha internet aqui. Não? Tá legal. Paulo, dá uma olhada aí na internet. Vamos lá. Então, prevenir, ele realmente é melhor do que remediar. E isso é uma coisa que todo mundo sabe. Só que assim, 2 pontos eu queria ressaltar para vocês, tá? O primeiro ponto, poucas pessoas, elas realmente se preocupam antes de ter um problema. Poucas pessoas se preocupam antes de ter uma doença, antes de ter algo grave. Eu trabalho em UTI desde 2004. Além do meu trabalho de fisiologia do exercício, das aulas que eu dava na Unicamp, eu trabalho em UTI desde 2004. E o que eu vejo hoje em dia? A pessoa espera ter um infarto, espera ter algo para de repente dar aquele clique e mudar a vida. Todos nós sabemos que prevenir é melhor que remediar. Mas são poucas as pessoas que fazem algo no dia a dia para prevenir. Tá? E o que eu vou falar nessa questão de alimentação envolve essa questão de prevenir mesmo. Prevenir doenças. Porque as doenças inflamatórias, só relatadas de inflamação, você tem mais de 70 doenças que causam inflamação. Tá? E o segundo ponto que eu gostaria de ressaltar é quem ensina você hoje a fazer prevenção. Tá? Não estou falando mal, pelo amor de Deus. Eu conheço excelentes nutricionistas e conheço excelentes médicos que trabalham com isso. Só que grande parte das informações que nós temos científicas, elas vêm da indústria farmacêutica e vêm da indústria alimentícia. Então é uma coisa que é muito difícil a gente às vezes conseguir fazer essa filtragem. Quando eu dava aula na Unicamp, às vezes o pessoal vinha e falava assim, você viu um artigo dizendo isso, isso, aquilo? Eu já perguntava, quem é o sponsor? Quem é o patrocinador dessa pesquisa? Porque às vezes, por exemplo, a pesquisa que mostrou que o ovo faz bem, quem patrocinou foi a indústria do ovo. Percebe? Então todas essas coisas você tem que ter noção. Quem falou que carne faz bem foi a indústria da carne. Agora, quer dizer que está errada a pesquisa? Também não. Não quer dizer que está errada, mas você tem que ter esse filtro na tua mente para você ler a coisa com extrema prudência. Tá? É sobre isso que nós vamos falar. E a gente vai passar aqui por alguns grupos de alimento, dizendo o que eles causam. E no final eu prometo para vocês um brinde. Tá? Eu prometo para vocês algo bem legal, que quem tiver aqui no final vai poder receber. E não é assim, é para um grupo ou outro. Não, é para todo mundo, porque saúde a gente tem que disseminar. Se a gente vai fazer o bem, temos que fazer o bem a todo mundo. E a verdade, falando sobre alimentos, a verdade é assim, que alguns alimentos, nós temos 3 pontos a relatar. Tá? Nós sabemos que eles não são saudáveis, mas tem um marketing em cima, que é uma coisa assim, até esplendorosa, né? Se a gente for olhar. Tem um marketing que é incrível. Você pega uma coisa, por exemplo, a indústria do chocolate. Olha só o marketing que existe na indústria do chocolate. Gente, eu vou ser sincero com vocês, eu não sou muito mais de comer chocolate. Tá? Quem participou das outras lives descobriu que quanto menos doce você come, menos vontade você tem de comer. E isso foi uma pesquisa que foi feita. Então eu como muito pouco doce, mas quando você passa em frente a uma loja de chocolate, é bonita. São lojas bonitas, são atraentes, a embalagem é atraente. E tudo é feito nesse sentido, em cima do marketing. Mas a gente sabe que não é saudável. Existe um grupo de alimentos que nós sabemos que não são saudáveis, mas são tão gostosos. Tão gostosos. Você pega, quer um exemplo? Eu também não sou tão fã de batatinha frita. Eu já fui muito fã de batatinha frita. Mas batatinha frita, uma época, eu adorava. Eu adorava batatinha frita. Ketchup, putz, eu adorava. Não tem tanto marketing.
Mas a gente sabe. Agora, qual é o problema? E o que eu vou falar aqui? Eu vou falar do que a mídia fala que é saudável e não é bem assim. Não é bem assim. E como esse canal se chama Sua Saúde Comprovada, eu vou falar das partes que comprovam isso ou não, tá? A verdade é que às vezes parece que há um acordo aí entre a indústria alimentícia gerando doença e a indústria farmacêutica indo lá e lucrando, né? É uma coisa que eu acho que é incrível. Massa, nossa, Grace, massa com vinho, meu Deus do céu. E um fundi com vinho, meu Deus, é magnífico, mas nós sabemos o que isso causa. Só que quem está participando do grupo, gente, logo, logo você vai poder comer isso sem engordar. Você vai saber como comer essas coisas sem ganhar peso. É isso que é legal, tá? Então, eu tô vendo aí o pessoal do grupo falando, isso e aquilo e tal. Você vai aprender, você vai chegar nessa fase, tá bom? Que é o segundo mês. O legal é que já é o segundo mês do grupo. Como nós vamos falar de saúde, de coisas boas, vocês estão vendo esse direct aí de vocês, clica aí, manda pra galera, porque eu vou começar, eu já vou começar rasgando aqui, passando tudo tal, passando tudo que faz parte, tá? E assim, a questão da live mesmo é porque, eu gosto de medicina, eu faço medicina. Vou fazer isso, Nilza. Me cobra se eu não fizer a tempo, tá? Eu gosto de medicina e eu acho que cada um de nós, se contribuir um pouquinho assim, com o conhecimento que tem, a gente faz um mundo com certeza muito melhor. Muito melhor. Bom, algumas pessoas aqui já sabem, eu sou médico, sou cardiologista, trabalho com cardiologia e sou fisiologista, tá? A maior parte daqui já sabe disso. Algumas pessoas já conhecem minha história, outras nem tanto, que eu tô vendo que tem pessoas novas. Eu me formei, eu entrei um pouco cedo na faculdade, eu entrei com 17 anos e isso talvez eu não tenha tido aquela maturidade toda. Meu pai, ele faliu no meio da faculdade, foi aquela época que o RV se transformou em real, o dólar era 1 para 1, pulou para 1 para 4. Meu pai quebrou no meio da faculdade e eu saí da faculdade devendo, né? Eu trabalhei no meio da faculdade, eu era acadêmico bolsista da SUSEMI, da FESP, de 2 lugares diferentes. Eu era acadêmico bolsista e isso me sustentou também durante a faculdade com a ajuda dos meus pais. E durante esse tempo todo eu criei uma dívida grande. Eu saí com uma dívida do financiamento estudantil e saí com quase 40 mil de dívida. Para na época Itaú e Unibanco eram instituições separadas, depois elas se uniram. Quando eu saí, eu me perdi na minha missão de vida. Eu comecei a trabalhar para ganhar dinheiro para pagar. E eu confesso que eu trabalhei por dinheiro. E eu estudei bastante pensando em medicina, mas ali eu tinha me corrompido um pouco. Eu estava trabalhando literalmente por dinheiro e acho que isso é ruim. Então um pouco desse movimento que você está vendo aqui nesse canal é para resgatar um pouquinho do que é a essência da medicina, que é ajudar pessoas. As pessoas que estão no grupo sabem disso, elas têm meu número de telefone, meu número de celular. Algumas me falam de uma coisa ou outra que nem é relacionada ao grupo, mas que é relacionada à saúde, e eu respondo na hora. Gente, eu não me recrimino não por ter me perdido, tá? Como médico é fácil se perder. Como médico, às vezes, a gente tem muita informação errada, muita informação que vem da indústria farmacêutica, e são informações o tempo todo. Então, você tem que ter muita prudência para filtrar. Então, eu não recrimino colegas. Outro dia veio um colega até me atacar em rede social, porque eu estava divulgando algumas coisas e tal. Mas, gente, eu acho que a gente tem que fazer isso. É um direito da população e é um dever do médico defender a saúde e não defender uma indústria ou algo assim, tá?
Então eu vou falar abertamente aqui, sinto muito, se doer para alguém aí, eu peço desculpas, tá? Se algum colega estiver assistindo e estiver doendo, mas eu vou falar abertamente coisas que a gente tem que falar mesmo, tá? E tudo que eu falar aqui, eu fui atrás para confirmar. Então, assim, tem muitos medicamentos que são bons. Não é uma apologia à não medicação, tá? Só que a gente não pode ser hipócrita. Tá na hora da gente trabalhar a informação como ela deve ser, que é a informação correta, tá? Eu tô vendo que tem 18 pessoas aqui. Manda aí para as pessoas que você gosta. Bom, Luciano, mas por que você está falando de alimentos que inflamam? Qual é o problema ligado à inflamação? Porque assim, não adianta nada eu falar assim, evita alimentos que inflamam. Tá, mas o que a inflamação causa no meu corpo? Por que eu me preocupo com isso? A gente tem 75 doenças diretamente relacionadas à inflamação. A gente tem 75 doenças diretamente ligadas à inflamação. É bem assim, Paulo. A indústria farmacêutica é muito forte nisso. A Val tá tendo bons resultados mesmo, Cris. Leni, né? Tá tendo muito bom resultado. A Val também é bem aplicada. Então o que eu vou falar aqui são evidências científicas. Evidências científicas. E evidências científicas começa na história há muito tempo atrás. Tinha um cara chamado Galeno. Olha que legal, o que esse cara fazia? Ele teve uma sacada muito grande. Ele atendia na Itália e tudo que ele atendia ele anotava. Ele anotava, isso aqui eu fiz, deu certo. Isso aqui eu fiz, o paciente morreu, deu errado. Isso aqui deu certo, isso aqui deu errado. Então ele começou a criar aquela metodologia de descobrir o que dá certo e o que dá errado. Se for parar para pensar, é o que a gente está fazendo hoje com o Covid, é descobrir o que dá certo e o que dá errado. Quanta coisa eu mesmo falei, isso aqui vamos fazer, né? Porque isso aqui é bom para o Covid. Depois eu venho e falo assim, não, gente, veja só, agora descobrimos que não é bom, tá? Mas não tenho vergonha de errar, a gente não pode ter vergonha de errar. E errar, a gente vai errar várias vezes. Então esse cara, esse Galeno, ele começou a descobrir isso. E dentro dessas anotações, ele criou o que a gente chama de metodologia científica, que é o que a gente faz hoje, tá? Dentro da metodologia científica, a gente vem descobrindo muita coisa ligada à inflamação do corpo. Então, por exemplo, um dos órgãos mais importantes no processo de inflamação é o intestino. O intestino ele tem um papel importante na defesa do corpo, porque é por ali que entram muitas bactérias e elas vão ter a primeira defesa delas, quando elas entram no sangue, ali no fígado, através de umas células chamadas Kupfer. Então elas vão entrar e vão ter essa defesa ali no fígado. E também o intestino ele é importante para a absorção de alimentos. Ele absorve os nutrientes. Os nutrientes é quem fazem nosso corpo. É como você construir um apartamento e com um material ruim, né? Que nem a história do Palace 2, né? Que foi feito com uma areia ruim, se eu não me engano, foi essa a história. E uma areia ruim fez desmoronar todo um apartamento. Veja só, todo um prédio, né? Com vários apartamentos. É uma coisa assim que, poxa, então você tem que se preocupar com o que você põe dentro do teu corpo, tá? Então, a inflamação, ela causa muitas doenças diretamente e causa várias doenças indiretamente. Sim, o intestino é nosso segundo cérebro, isso mesmo. Dentro do intestino você tem 100 trilhões de bactérias e você tem, eu não lembro, 100 milhões de neurônios, que é o mesmo neurônio que você tem no cérebro. Então ele é o segundo cérebro, sim. Tá? Então vamos lá a essa lista de alimentos. Vamos aprender a lidar com o intestino, a lidar com o nosso corpo. Vamos passar dos mais conhecidos para os menos conhecidos. Vamos trabalhar item por item. Primeiro vamos começar trabalhando com aquele que é o inimigo número 1, tá? E que todo mundo sabe que é inimigo. Todo mundo sabe o mal que causa, mas geralmente algumas pessoas não sabem o que ele exatamente causa. Por exemplo, o açúcar. O açúcar
ele é tido como um alimento ruim há muito tempo. Ele fermenta no intestino. E quando você fermenta, você produz gases. Esses gases facilitam a entrada de bactéria também no sangue. Esses gases, eles causam malefícios. Então, a gente sabe que o intestino ele é sensível à presença do açúcar, tá? Só que como funciona o cérebro para a gente se alimentar, para a gente usar o açúcar, para a gente ter essa vontade doida por açúcar? Como que funciona o cérebro? Olha que coisa interessante. Se você parar para pensar em as pessoas que gostam de doce, antes de você comer doce, dentro do seu cérebro, você começa a produzir uma substância chamada dopamina. A dopamina, ela começa a estimular o cérebro, criando em você aquela excitação e aquela vontade de comer, a vontade de fazer algo. Ao mesmo tempo, ela te dá uma sensação de alegria. É isso que a dopamina faz. E aí você fica louco por doce. A hora que você come o doce, dentro do seu cérebro, você libera serotonina. Liberou serotonina, o que aquilo vai causar? Uma sensação de prazer. Se vocês se lembram, quem está comigo no grupo já ouviu falar, já me ouviu falando algumas vezes isso. Todo hábito ele começa por um trigger, um estímulo, uma rotina e uma recompensa. A recompensa faz com que você tenha essa vontade de continuar. Toda vez que você tiver o estímulo, vontade de continuar a fazer aquele hábito, a ter aquele hábito. Então a recompensa do cérebro com o doce é a serotonina, que é uma das maiores recompensas que existem dentro do nosso sistema nervoso. Então perceba que por isso que se perpetua o vício pelo doce. E é vício mesmo. Ao mesmo tempo que o açúcar, ela é a glicose é a principal fonte de energia do cérebro. Então o seu cérebro ele vai insistir para que você tenha uma ingestão maior de carboidrato ou glicose, tá? Teve um estudo em 1995, eu citei aqui, que quem come menos doce, tem menos vontade de comer doce, e que ele mostrou isso numa dieta em que as pessoas comiam pouco carboidrato. Nessa dieta era um grupo pequeno, as pessoas ingeriam pouco carboidrato e quanto menos carboidrato, menos glicose você ingeria, menos vontade você tinha de ingerir depois. Então esse grupo mostrou que a parte do carboidrato, ela é essa questão do vício e você pode diminuir. Mas é só com açúcar? Não é só com açúcar. A gente encontra isso com os aditivos, tá? A gente encontra isso com vários tipos de açúcar, demerara. Isso tudo causa a mesma sensação. É o mesmo ciclo no cérebro que tem o estímulo, a rotina e a recompensa, que é a serotonina, tá? Fora que a glicose causa no corpo um pico de insulina. E todo pico de insulina estimula demais o pâncreas e favorece você ter diabetes no futuro. Então, o açúcar ele tem esses malefícios, né? Ele fermenta, ele causa, ele é a fonte de energia do cérebro, ele vicia e causa esse pico de insulina. Deixa o tema da live fixada. Nossa, eu não sei fixar. Não sei fixar. Não sei mesmo como fixa o tema da live. Eu gostaria de saber. Se puder depois me ensinar, eu prometo que na próxima eu deixo. Deixo sim. O que eu posso deixar é a capa do e-book que eu vou dar no final, para todo mundo. A capa do livro. Como que faz aqui? Deixa eu ver. É isso aqui, ó. Esse aqui. No final, todo mundo vai ganhar esse e-book. Você escreve o tema e clica em cima, fixa. Eu escrevo na caixa aqui embaixo. Assim, alimentos tóxicos, não, mas aí vai como publicar.
Fixar no comentário. Show. Pronto. Sempre aprendendo. Obrigado. Também aí, ó, só gente fera. Só gente fera aí. Agora eu não sei tirar essa tela aqui. Vamos lá, parar de compartilhar. Pronto. Legal. Então, nós falamos do primeiro alimento tóxico. O segundo alimento tóxico são as leguminosas. Estou falando sério. Leguminosas. Isso mesmo. Eu não estou falando besteira. Aí vem um alimento que todo mundo fala que é bom. Né? Eu já ouvi comercial falar que carne de soja faz bem. Não estou falando que faz mal para todo mundo. Veja só. Quem está participando do grupo aqui comigo sabe que no final, depois de um mês, a gente faz a reintrodução. E você descobre se a soja te faz mal ou não. Por exemplo, para mim, a soja não fez mal nenhum. Entendeu? Então eu sei que não faz mal. Quem está no grupo comigo sabe que, por exemplo, uma das coisas que eu pedi foi para que fizessem aí, guardassem os exames. Quando chegar na fase de introdução de algumas coisas, quando eu for falar da soja, eu vou falar sobre a tireoide, porque ela influencia na tireoide. A soja pode causar hipo ou hipertireoidismo. E ela tem o chamado fitoestrogênio. As leguminosas, todas as leguminosas, têm fitoestrogênio. O que é isso? É um estrogênio, só que vegetal. Agora, esse estrogênio, ele pode agir no corpo ou inibindo alguma coisa ou estimulando. Ou ele inibe o estrogênio feminino natural, o que é péssimo, ou ele estimula no homem o estrogênio, o que também é ruim. Percebe então que esse fitoestrogênio, ele é um estrogênio que não é natural, não é do teu corpo e ele é proveniente da soja. Existem muitas pesquisas em cima de alguns tipos de câncer que são estrogênios dependentes, que dependem desse hormônio, que podem ser estimulados pela soja. Olha que coisa louca. E o Brasil plantando soja adoidado para vender para o mundo, porque carne de soja faz bem. E isso não é bem assim, tá? Fora que tem a isoflavona. A isoflavona... tem um jornal, o Jornal Britânico de Nutrição, ele mostrou que ela inflama o corpo. Inflama muito o corpo. Então, é sobre isso que a gente vai falar. A soja, ela tem todos esses males. Mas leguminosa, é só soja? Não, a gente tem o amendoim. Eu sou fã de amendoim, gente. Eu não sei quem mais é fã de amendoim aí. Eu adoro amendoim. Nossa, eu amo amendoim. Eu lembro que na faculdade eu comprava aqueles mendorato enorme e ficava comendo. Só que amendoim tem a lectina, que é uma proteína que a gente não consegue digerir da forma correta. E ela inflama o corpo inteiro, podendo causar alergia. Olha que coisa louca que o amendoim faz. Fora que ele tem uma substância, e isso é muito grave, o que eu vou falar agora. Isso é pouco divulgado, tá, gente? Pouco divulgado. E pouca gente sabe disso. Ela tem uma substância que é produzida por um fungo. Ele é presente no amendoim, presente em grande parte do amendoim, que é a aflatoxina. A aflatoxina, ela ataca o fígado, ela é tóxica para o fígado. Ela causa lesão no fígado. Então perceba que o amendoim ele é extremamente perigoso por causa desse efeito, tá? Um estudo de Daka, né, de um sujeito chamado Daka, ele mostrou que o amendoim, essa substância pode gerar até convulsões e ele é responsável pelo câncer de fígado, pelo carcinoma hepatocelular. Tanto que em países desenvolvidos existe uma certa restrição ao amendoim. Olha que coisa louca. Mas vem cá, leguminosas, é só soja? É só amendoim? Não. Lentilha. Lentilha já foi moda. Teve uma época do feijão, né? Por trocar o feijão pela lentilha, né? Que as pessoas falavam. A lentilha também pode causar isso.
ela também tem a questão do fitoestrogênio, tem a isoflavona, a ervilha e o nosso feijão. Ô feijão! Feijão que é tão bom. Gente, eu adoro um feijão, principalmente quando é o caldinho mais grosso, mas ele tem essas substâncias. Causa mal para todo mundo o feijão? Não, ele não vai causar mal para todo mundo. Por isso que no nosso grupo, a gente faz o primeiro mês, que é desintoxicante, e depois no segundo mês, que vai reintroduzindo alimento por alimento, você vai descobrir se o feijão causa isso em você ou não. Entendeu? Eu também sou fãzaço de feijão, meu Deus do céu. Eu sou fãzaço, eu sou aquele brasileiro que arroz com feijão é o mais comum. Mas é uma coisa que ele causa esse mal, ele causa essa inflamação, tanto que algumas pessoas até relatam, olha, eu tenho gases quando eu como feijão. Eu já ouvi isso várias vezes, são pessoas que já sabem disso, tá? E todas essas leguminosas, elas têm os chamados antinutrientes. O que é antinutrientes? Lembra que eu falei que o nosso corpo é como se fosse um prédio enorme e que se a gente não construir esse prédio, eu adoro com caldo grosso também esse feijão, se a gente construir esse prédio com um material ruim, ele pode cair, entendeu? Então, quando eu estou falando de antinutriente que existe nas leguminosas, o que elas fazem? Quando a leguminosa não é preparada da forma adequada, e nós vamos falar disso no módulo 2, pessoal do grupo, pode ficar tranquilo que vocês vão aprender a preparar e tirar essas substâncias ruins, você diminui a absorção de minerais que são necessários para a nutrição humana. Fora que essas leguminosas, no intestino, elas fermentam. Lembra que eu falei da fermentação, que abre para a entrada de bactérias e pode causar diversos males, inclusive inflamação? Então, essa fermentação ela afeta as bactérias intestinais. Nós temos bactérias amigas e bactérias que não são tão boas para o nosso intestino. E ele afeta todas e pode causar cólica, dor, gases e outros males. Então já falamos do açúcar e do feijão. Agora vamos para o terceiro inimigo. Eu estou tentando ir mais rápido aí porque eu vi que já foram 37 minutos. São os laticínios. O quê? Isso mesmo. O leite. O leite. Eu lembro que eu sou dessa época, gente, eu sou velho. Velho não, né? Estou com 43 anos, né? Eu sou mais velho, então eu tive aula de filosofia. Filosofia. Eu lembro que a professora de filosofia era a professora Ilka. Eu adorava as aulas dela. E eu lembro que ela teve uma aula que falava de filosofia que se chamava sofismo. Que era assim, começava essa parte do sofismo, abria assim um capítulo. O cachorro tem 4 patas. O gato tem 4 patas. Isso significa que o gato é um cachorro. O que ele fazia ali? Ele pegava uma coisa que era visível e notória num lugar e depois transferia para outra e dizia que só porque os dois tinham 4 patas, os dois eram o mesmo animal. Isso é o chamado sofismo. É você utilizar de algum... Mesmo se tomar de vez em quando é ruim. Tomar o quê? Leite? Não vai ser de vez em quando. Grace, você está no nosso grupo. Você vai aprender a reintroduzir esses alimentos. Por exemplo, eu descobri que o leite me deixa letárgico. Eu fico mais sonolento, eu fico mais quieto, eu fico mais cansado. Então, quando eu tomo um derivado do leite, eu como um derivado do leite, eu faço 2 dias que eu desintoxico o corpo. Você vai aprender nisso no segundo mês, tá? Pode ficar tranquila. Você vai aprender isso daí. Você vai aprender a comer todas as coisas que você gosta e quer e manter saúde com eles, tá bom? Óleos vegetais também, Paulo. Eu não vou falar deles aqui hoje, mas os óleos, infelizmente, os óleos vegetais, a gente não consegue ter uma absorção da forma correta. Eles também causam... Eu posso fazer a próxima live só sobre óleos e sais,
por exemplo. Como você escolhe o óleo adequado, o sal adequado, pode ser também um tema para a próxima aula. Então, voltando ao laticínio. Gente, o laticínio ele é essencial ao mamífero. E nós somos mamíferos, tá? Mas, com o tempo, ele passa a não ser essencial na nossa alimentação, tá? Ele passa a não ser natural na nossa alimentação. Ele é perfeito, por exemplo, para o bebê. Mas ele não é tão produtivo assim para o adulto. Tá? E uma coisa que se tem no laticínio, dentro da biologia humana, é um conceito chamado especificidade biológica. O que é isso? Ele serve para a sua espécie. O laticínio ele serve para determinada espécie. Então, o leite de vaca é para bezerro. Tá? O leite de vaca é para bezerro. Ele não é para ser humano. Então, cada tipo de leite é específico. Mas por que eu estou falando isso? Porque, assim, o leite, no princípio, quando você está tomando, quando você é bebê, além de nutrir, ele serve para as defesas imunológicas. Por isso que se estimula a mãe a amamentar até os 6 meses no mínimo. Só que as proteínas de digestão do bezerro, que servem lá para as defesas, elas são diferentes das proteínas de digestão do ser humano. Ela é completamente diferente. E como é diferente, como seu corpo tenta digerir aquilo, ele causa uma inflamação. E lembra, nós temos 75 doenças diretamente ligadas à inflamação. Então tem gente que toma leite, por exemplo, que sente mesmo, até na própria pele. Tá? Inclusive quem está no grupo vai ver o quanto que a pele vai melhorar. Tá? Por isso que quando crescemos podemos ter intolerância, sim. Não é que não tem mais a função nutritiva, é que a gente não consegue mais digerir da forma adequada. Nós somos preparados para evoluir para uma dieta diferente. Tá? Você pega, por exemplo, legal sua pergunta, porque, por exemplo, você pega o leite de vaca, ele tem a caseína. A caseína ela é uma proteína encontrada no leite, tá? E ela é associada a doença inflamatória, como artrite reumatoide, asma. Gente, se você tem asma, ou teve quando criança, a própria proteína do leite. Doenças autoimunes, tá? E outras, muitas outras. Né? Leite é algo que não me faz falta. O leite pode dar um pouco de dor de barriga. Como eu falei, eu fico sonolento, tá? Eu fico sonolento. Lactose. A lactose, que é um açúcar que tem no leite, por exemplo, ele causa um pico de insulina. E com isso pode causar diabetes, obesidade, além de uma resposta inflamatória maior. Tá? Deu uma mexidinha aí porque eu cruzei as pernas. Eu tô com um sapato um pouquinho maior aqui. Eu tô com... Esqueci o nome disso aqui. Que dá. Ai, que coisa bonitinha. Isso aqui eu uso no pé. Pro frio. Bom, voltando. Uma característica do leite de vaca que a gente tem é ter o fator de crescimento. Ele tem um fator de crescimento que é para o bezerro crescer mesmo. Para o bezerro ficar forte, grande. Né? Pantufa, isso mesmo, fugiu da cabeça. Aí minha pantufa bateu aqui. Ele tem um fator de crescimento, ele promove um crescimento celular desordenado, um crescimento muito grande. Tá? Então ele faz com que o bezerro, por exemplo, triplique de peso em poucos meses. Será que isso é benéfico para o ser humano? Será que isso pode causar algum bem ou mal para o ser humano? Pois existem estudos, tá? Em estudo ainda, não tem comprovação. Lembra, o que tiver comprovado eu vou falar, tá comprovado. O que não tiver, eu também vou falar, não está comprovado. Isso ainda não está comprovado, mas existem indícios de que o leite pode causar alguns tipos de câncer, que são cânceres dependentes de hormônio. Olha que coisa louca. E quantas vezes, quem já ouviu falar aqui que leite faz bem? Coloca eu aí. Coloca eu, quem ouviu falar que leite faz bem? Eita, ninguém ouviu, Ou tá com um delayzinho?
Já teve gente falando. É isso aí. Então, assim, ele também é um dos inimigos aí, um dos que causa inflamação. Vamos para o quarto inimigo aqui. Vamos lá. Vamos correr aí com o tempo para não tomar o tempo de vocês. Esse daqui que eu vou falar é difícil de acreditar, gente. O quarto inimigo, ele é muito difícil de acreditar, tá? Mas lembra da história que Galileu Galilei comprovou aí que o mundo não era quadrado, que o Sol não girava em torno da Terra, e sim a Terra girava em torno do Sol? Eu vou pedir para vocês aí uma mente aberta, porque o que eu vou passar agora, esse quarto inimigo, ele realmente faz muito bem. Ó, Mônica, você está falando que curou aí quando deixou de tomar leite? As pessoas que você... Acho que não lembro se você está na dieta, se você está lá no nosso grupo. Não, mas Gi, tem sim, tem estudo sim. Se ele quiser, até mando para ele, tá? Tem estudos em cima da caseína. Fala para ele procurar em cima da caseína que tem, tá? Que é uma proteína do leite. Esse quarto agora que eu vou passar, ele realmente é bem complicado, tá? Eu estava falando da Mônica. Mônica, se você estiver no grupo, você vai ver o quanto de doença, quanta coisinha que você sente no dia a dia que vai ser curada só com essa alimentação, viu? Por isso que eu falo que o grupo é uma alimentação saudável que por acaso emagrece. Ah, tá. Mas é legal. Bom, então esse inimigo número 4, ele é difícil de acreditar mesmo, tá? Eu estou falando de trigo, aveia, cevada, arroz. Isso, você não ouviu errado. Arroz, milho, quinoa e outros cereais. Mesmo esses cereais integrais. Todos eles. Eu estou falando de todos eles. Todos esses tipos de alimentos, eles possuem fitato. E o fitato, ele atrapalha na absorção do zinco. Olha o zinco aí que a gente vem falando há tanto tempo que ajuda nas defesas do grupo, do corpo. Tá perguntando o que precisa fazer para entrar no grupo? A gente vai reabrir o grupo, tá, Paulo? Eu montei um grupo que era... É algo que eu faço no consultório hoje. A gente abriu um grupo voltado realmente para a saúde, mas aí depois no final eu falo sim, eu te explico. Então assim, ele impede a absorção do zinco, do magnésio, do cálcio e outros minerais. Percebe? O fitato, ele causa todos esses males. E ele inflama o corpo. Ele causa mais de 70 doenças inflamatórias. A gente ouviu falar que 75 são as doenças inflamatórias que a gente tem diretamente ligada à inflamação. Então, esses grupos de alimento, ele causa tudo isso. Fora que, assim, existem relatos, existem estudos mostrando problema com infertilidade, enxaqueca. Eu tenho dor de cabeça frequente. Às vezes, você tirando um desses alimentos, você descobre que vem dali. E diversos outros sintomas, tá? Com esse padrão de alimentação, tá, Paulo? Esse programa, ele não é meu, ele não foi ideia minha, tá? Eu peguei os 3 maiores programas do mundo, né? Um ligado à parte física, outro ligado à parte nutricional. Eu peguei o melhor programa e outro ligado à parte mental e uni num programa só. Então não é ideia minha, não sou nada genial. Eu só peguei o que realmente é bom e está comprovado e trouxe para as pessoas, que é para quem interessa mesmo, que é para todo mundo, né? Então, esses alimentos, eles causam todos esses males, tá? E olha que eu não estou nem falando do glúten. Não estou nem falando do glúten. Porque o glúten, esse já foi descoberto, todo mundo já sabe que é inimigo, já sabe que ele causa toda essa inflamação no corpo, tá? E também não estou falando dos carboidratos, que causam também esse desequilíbrio intestinal. Eu estou falando literalmente de trigo, aveia, cevada, arroz, milho, quinoa
e outros cereais, o grupo dos cereais. Então esses são cereais que realmente, esses cereais eles realmente causam alguns males para o corpo. Nesse sentido, principalmente relacionado ao fitato. Bom, passei para vocês alguns inimigos que a gente tem. Alguns inimigos, alguns alimentos que se você vai descobrir se eles podem te causar mal ou não, tá? Para algumas pessoas causam mal, outras não. Como eu falei, por exemplo, nas leguminosas, que para mim não tem tanto efeito. E o leite, para mim, tem muito efeito. Não vou ficar falando de álcool, por exemplo, porque álcool todo mundo sabe, isso já é notório, tá? E também não vou falar de alimentos com conservantes, porque o alimento quanto mais natural, isso já é sabido, menos inflamação vai causar no corpo, tá? Quanto mais artificial, quanto mais aditivo, maior a chance de ter essa questão de inflamação. Existe uma coisa que se chama individualidade biológica. O que é individualidade biológica? Muitas vezes, algo que causa mal para uma pessoa não vai causar para outra. Algo que inflama uma pessoa não vai inflamar a outra. Então, a primeira etapa que precisa, a primeira fase do que você precisa dentro do nosso programa, o pessoal que está passando por isso está vendo, a gente está na fase de desinflamar. A gente está na fase de tirar as coisas que inflamam e estamos desinflamando o corpo. Entra depois no segundo mês, que envolve nutrição celular, vamos melhorar a função de cada célula do nosso corpo, é como se eu melhorasse cada casa de uma cidade, para ter uma cidade funcionando bem, é como se eu melhorasse cada pessoa que trabalha em uma empresa, para que a empresa funcionasse bem. Vou começar o processo de nutrição celular. E nesse processo de nutrição celular, você vai descobrindo qual alimento causa o que no seu corpo. E não quer dizer que você não vai comer aquele alimento. Por exemplo, de vez em quando eu como um fundi, tomo meu vinho, e eu sei que o álcool e o queijo causam malefícios, mas eu sei como desintoxicar isso. E nessa fase você aprende isso. E na fase 3 você aprende a manutenção, como que você mantém o peso adequado, como que você se mantém. Por quê? Porque nessa fase é uma fase que realmente você entra num equilíbrio, tá? Esse grupo ele foi criado exclusivamente para a internet. Foi o que eu falei lá na primeira live, né, que o Paulo perguntou do grupo. Paulo, lá na minha clínica a gente faz até teste genético. A gente faz teste genético e vê, olha, você se adapta melhor com esse tipo de alimento, seu corpo tem uma performance melhor com esse tipo de alimento, esse tipo de exercício, você tem chance maior de ter isso ou aquilo de doença, para prevenir você tem que fazer isso ou aquilo, entendeu? Então, tudo isso a gente descobre nesses traços, porque é voltado literalmente para prevenção, mas não é o escopo desse grupo, tá? Não é o escopo desse grupo. E é muito legal porque assim, a gente está batendo acho que 10 dias, né, do início do grupo, e eu já comecei a ter alguns relatos de retirada de algumas coisas, do quanto isso está causando bem. Algumas pessoas já estão começando a colocar o que está acontecendo de bom no corpo delas. Como que elas estão reagindo melhor. Só que esse tipo de dieta, gente, esse tipo de alimentação da fase 1 que desinflama, ela não se sustenta. Não é uma coisa... É incrível. Quando eu fiz a primeira vez, é a terceira vez que eu estou fazendo, né? Quando eu fiz a primeira vez, eu falei assim, eu vou levar esse padrão de dieta pro resto da minha vida. Não, ele não é adequado pro resto da vida. Não é adequado pro resto da vida. Ó, já tem gente dizendo aí que 10 dias já faz diferença. E faz muita diferença. É incrível, né? Eu mesmo já estou mais animado, eu já estou com um nível de energia muito maior. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já estou com um nível de energia maior. Então, nessa primeira fase, a gente está conhecendo o nosso corpo. Estamos tirando aquilo que causa mal e a gente vai passar a conhecer como o nosso corpo reage a cada um desses grupos para decidir. Às vezes você decide, olha, isso aqui eu não vou mais usar.
Não, ele não tem a ver com a dieta do tipo sanguíneo, Paulo. Eu confesso que a dieta do tipo sanguíneo, cientificamente a teoria, ela faz sentido, mas que na prática eu não achei comprovação. Mas eu não duvido que seja bom. Muitas coisas, como não tem comprovação, porque não tem tempo de estudo, tá? Então não dá para dizer que é ruim, não. Faz sentido, ela faz sentido. E há muito tempo eu venho estudando isso, né? Dando aula na Unicamp, esse período que eu fiquei, foram poucas vezes que eu fiquei, porque realmente não é compensador, lá no laboratório do exercício. A gente vai descobrindo essas falhas que existem em cada um dos tipos de alimentação, em cada um dos tipos de coisas que fazem bem ou não fazem. Tá? Então, a gente descobre por que alguns programas alimentares falham. E quem participou da primeira live, eu falei justamente isso, que só 4,38% das pessoas realmente têm sucesso. Por quê? Porque é um programa que trata só a parte alimentar, ele vai te ajudar do ponto de vista alimentar. Só que muitas vezes envolve a mentalidade. Lembra que eu falei do açúcar? Daquele ciclo que existe, aquela vontade de comer açúcar, que tem o estímulo da dopamina e depois o efeito da serotonina? Lembra que eu falei disso? Então, assim, é nisso que a gente tem que parar para pensar. Não dá para a gente controlar, para a gente gerar saúde, achando que eu vou gerar só com alimentos. Não é só alimento. O ser humano é um ser integral. Nós temos várias partes. Antigamente, o cardiologista queria só entender de cardio, mas o cardiologista que não sabe um pouquinho de endócrino, ele não vai entender como o coração conversa com toda essa parte hormonal. Assim como ele tem que entender um pouco do intestino. Entendeu? Isso tudo faz diferença. Tá? Para você ter uma ideia, eu não sei se o pessoal do nosso programa já chegou nos áudios, né? A gente tem toda a parte mental, tem a parte de hipnose, tem os áudios de hipnose, não sei se alguém aí já chegou. Tem os exercícios de programação neurolinguística, né? Que são gravados e você coloca o fonezinho e vai ouvindo dia a dia. Isso faz diferença. Existem algumas coisas que eu estou usando de neurociência, né, que é a criação de hábitos, os mini hábitos. Eles não entraram ainda de forma efetiva, vão entrar na fase 2, em que a gente vai falar de atividade física, ensinar exercícios de 5 a 20 minutos que queimam gordura por 48 horas e ajudam na fase de manutenção do peso. Mas o pessoal aí está pegando, está recebendo os e-mails, fazendo os exercícios de coaching. Eu tenho olhado muito a resposta de vocês, pessoal, dos formulários, e eu estou entendendo como eu posso ajudar mais. Estou remodelando uma coisa ou outra para ajudar uma ou outra pessoa que eu vejo que especificamente precisa e que... porque esse programa, embora ele seja feito por um grupo, eu tenho que olhar indivíduo por indivíduo. Eu não vou conseguir tratar um grupo de uma vez, mas vou conseguir tratar cada ser humano. Assim como eu não consigo mudar um país, dentro da minha visão, mudando só um segmento. Eu tenho que mudar cada unidade de um país. E às vezes cada famíliazinha que eu ajudo vai ajudar a mudar um país inteiro. Né? E voltando ao nosso programa, ele tem a parte social também. A parte do grupo que nossa, galera, vocês estão magníficos. O pessoal lá publicando e tal. Vocês viram que eu tirei um pouquinho o pé? Eu parei de publicar a hora de você fazer cada coisa, que eu vi que o pessoal já está fazendo isso. Vocês estão publicando. E isso está magnífico. Gleice, o formulário fez você pensar no seu futuro? Isso é uma ferramenta de coaching que eu usei ali. São perguntas, e o seu cérebro ele vai usar aquelas perguntas e vai te programar. E sabe o que é legal, Gleice? É que o formulário, eles estão servindo primeiro para a saúde, mas você vai ver que ele serve em todas as áreas da sua vida. Você vai pensar todas as áreas da sua vida, porque sua parte financeira é saúde.
Sua parte profissional é saúde. Tudo isso é saúde. E isso é legal. E o grupo tem isso, né? Um ajudando o outro. Tem os anjos. Verdade, tem os anjos. Tem uma galera aí que tá forte como anjo, hein? Tá forte, forte mesmo, viu? É legal, a galera tá ajudando e ajudando muito. E aqui o nosso papel é esse, gente. Olha, dinheiro você não vai levar para o céu. Você não vai levar. Dinheiro é bom, é aqui para a terra. Você tem que ter. Tá? É por dinheiro que eu tenho meus filhos numa boa escola. Eu não tenho que ser hipócrita e falar contra dinheiro. Não. Eu estou numa casa legal porque eu estou ganhando dinheiro. Isso faz parte. Faz parte. Agora, eu vou levar ele para o céu? Eu não vou levar ele para o céu. O que eu vou levar? O tanto de pessoas que a gente ajuda. O tanto de vidas que a gente transforma. O que a gente vai levar é esse movimento de levar saúde para um país que hoje está combatendo o Covid sem muita verba financeira, que tem um monte de gente comparando com os Estados Unidos, que tem 20 vezes o nosso PIB. Sabe, eu vejo o pessoal falando do Covid, comparando Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 20 vezes o nosso PIB, gente. Não dá para comparar. Eles são muito mais ricos. E morreram 600 mil pessoas, aqui foram 500. Então você vê, o Brasil tem feito um trabalho legal. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Se cada um de nós ajudar uma pessoa só, se cada um de nós for anjo na vida de uma pessoa só, vocês imaginam só o quanto de vida que a gente vai transformar? Porque a pessoa que você foi anjo, ela vai ser anjo na vida de alguém. E isso se chama corrente do bem. Quem já assistiu esse filme sabe do que eu estou falando. Quem não assistiu, assista. Corrente do bem. Isso é magnífico. Então a gente vai trabalhar esses mini hábitos. A gente passa vários conhecimentos por e-mail, viu, Paulo? Então a pessoa recebe e-mail todos os dias com algum grau de conhecimento, vídeos, coisas assim, e-books, tá? E por falar em e-book, gente, quem me mandar um direct no final, tá? Quem me mandar um direct, eu vou mandar esse e-book aqui em PDF. Tem que me mandar um direct. Tem que me mandar um direct dizendo assim, o que você mais aprendeu na live. O que você gostou, o que você aprendeu, citar alguma coisa, algo sobre a live. Aí vai ganhar esse e-book. Tá? O pessoal tem um site só de receitas saudáveis. Gente, carne de porco saudável. Carne de porco saudável. Você sabia que carne de porco pode ser saudável? Pois é, tem lá as receitas de como preparar uma carne de porco saudável. Tem a questão das lives às 21 horas. Terapia de reprocessamento generativo. É uma terapia que tem ajudado muita gente. Lá também temos os nossos anjos. Legal. Paulo, depois me manda. Eu quero saber sim. Eu quero saber porque tudo essas coisas ajudam. Às vezes tem uma coisa ou outra que eu posso incorporar para passar para mais pessoas. E isso é legal. Nós temos todas as quartas-feiras nossas lives, que aí teve uma sugestão. Depois me manda. Eu quero entender um pouco mais, viu? E essas lives são para esclarecer coisas, pontos na área de saúde, tá? Para a semana que vem, o Paulo até sugeriu a parte de azeite, óleo. De repente, azeite e óleo fica muito curto, mas de repente falar sobre isso, falar sobre sal, como você escolhe o sal, existe diferença entre sais ou não. De repente pode ser sobre isso a live, não sei, ou se tem algum outro tema que interessa mais vocês. Se vocês quiserem, vão colocando aí os temas que depois eu olho com calma. E é legal porque assim, a gente montou um grupo que ele não tem fins lucrativos, né? Ele não tem um negócio assim, Luciano tá ganhando dinheiro com isso. Não. A única coisa que eu peço é a participação. Agora consigo entender algumas refeições ruins do meu corpo. Nilza, ainda mais você, né?
A Nilza sabe por que eu estou falando isso, gente, mas para você cuidar da saúde é essencial, da alimentação, tá? Então, assim, gente, o grupo é para isso, tá? Tem muitas pessoas que estão me cobrando abrir um segundo grupo, tá? Para eu abrir um segundo grupo, eu preciso de um anjo que me ajude a coordenar um segundo grupo, porque é muita coisa para minha cabeça, tá? Eu gostaria muito, tá? Mas aí eu queria saber se tem algum anjo aí que me ajuda a coordenar, me ajuda com as publicações. Lá eu tô com a Má me ajudando, ela me passou que o celular dela estava no fim da bateria, o meu também já agora eu tô vendo que tá também. Então, se tiver, legal. Se alguém aqui que está aqui foi convidado por outra pessoa, procura essa pessoa que te convidou, que provavelmente ela é um anjo do nosso grupo, tá? E aí ela vai te informar se a gente vai abrir ou não outro grupo, tá? E tem que ser grupo pequeno, não pode ser grupo grande. Por quê? Porque senão a gente não dá conta. Não adianta eu falar para vocês, vou abrir um grupo de 50 pessoas. Se eu abrir um grupo de 50 pessoas, eu não vou dar conta, eu não vou tratar cada um de um jeito. Por exemplo, teve uma pessoa do grupo que ela tá com Covid. E eu tô conversando com ela dia a dia. Agora deu uma espaçada, né, porque a pessoa tá bem, mas eu tô ajudando a cuidar da pessoa. Então, cada pessoa que está no grupo, para mim, é muito importante. Se eu colocar muita gente, eu não vou dar conta, tá? Então, assim, se tiver alguém que esteja interessado, manda também um direct para mim. Se você foi convidado por alguém para essa live, às vezes a pessoa já é um anjo, manda um direct para ela, tá? Que aí a gente informa se vai ter ou não outro grupo. Mas para ter outro grupo, eu preciso ter pelo menos uns 15 inscritos, de 15 a 20 no máximo, tá? Legal, Paulo. Você já é um anjo em ter convidado. Com certeza você já é um anjo em ter convidado. Porque a live é sobre saúde, tá? E Paulo, esse programa que a gente fez é um programa literalmente voltado mesmo para a saúde, tá? Então, vai ser legal. Vamos ver aí quantas pessoas vão se interessar para a gente saber se abre ou não outra turma, tá? É claro que é diferente do consultório, é muito diferente do consultório, tá? No consultório a minha atenção ela é dedicada e não é a intenção minha aqui, vou puxar o pessoal para o meu consultório. Não tenho a mínima intenção de fazer isso aqui, tá? No consultório, esse programa ele custa R$4.000, tá? É o preço do programa. E do acompanhamento, tudo, porque tem outras coisas, tem o teste genético, tem outras coisas. Aqui é mais um grupo voltado para não só orientação, uso suplemento. A única coisa que a pessoa paga, inclusive, é o suplemento, eu esquecendo de falar isso, dá R$210, tá? São suplementos que vai ajudar a ter saúde, né? Um deles fez minha tia, por exemplo, diminuir a quantidade de remédio para diabetes que ela tomava, que é a metformina, ela reduziu. E são suplementos naturais que a gente utiliza, que eles ajudam na função do intestino, equilibrar bactérias, ajuda a equilibrar seu corpo na produção de insulina e metabolização do açúcar, nesse sentido. Tá? Então a única coisa que tem é ligada a isso, aos suplementos, porque para mim não interessa cobrar. Mas Luciano, tá usando a plataforma para mandar e-mail, tá usando uma plataforma, isso daí é por minha conta, eu já tenho contratada, então para mim não vai ter um custo a mais fazer isso, tá? Então eu vou falar para vocês, vai custar mais porque eu tenho que pagar o ClickPage, não vai. Não vai, porque isso aí já está contratado. Então, não vai mudar minha vida. Eu não vou ficar mentindo aqui para aumentar preço. Para mim, não interessa. Tá? É isso, pessoal. Falamos aí dos alimentos tóxicos. Falamos das coisas que podem... que você pode fazer.
para melhorar teu corpo. Eu espero ter ajudado. Se tiver alguma pergunta, pergunte agora ou cale-se para sempre. Brincadeira. Pergunte agora ou depois mande o direct se lembrar. Eu respondo. Não tem problema. Se tiver sugestões de temas ligados à saúde, mande aí. Paulo, eu quero saber dessa terapia aí. Você me deixou curioso, tá? Depois me manda um pouquinho sobre ela. Eu quero ler, quero entender. Tudo que ajuda o ser humano é extremamente bem-vindo. E é isso. Alguma pergunta a mais? Obrigado, Vera. Passei 10 minutos do que eu tinha combinado, hein? Não fui pontual dessa vez, hein? Falei que ia demorar 1 hora. Faz esse mal todo. E legal que você vai descobrir como preparar a carne para ela te fazer bem. Se você gosta, eu não como carne, tá? Eu sou vegetariano porque eu tenho intolerância. Mas você vai descobrir como comer carne bem. Toma remédio para refluxo toda semana. Depois que Parei depois que começou a tomar os suplementos. Varlene, porque um dos suplementos ele desinflama muito. Ele desinflama muito o corpo. Por isso que você parou. Por isso que você já teve melhora do refluxo. Que legal. Poxa, eu não sabia disso. Legal. Coloca isso lá no grupo. Tem gente do grupo que não está aqui. O pessoal vai adorar. Tá, a Nilza é paciente oncológica. Por isso que ela tá colocando isso, gente. E isso vai ajudar, tá ajudando muito no tratamento dela, a parte alimentar. É legal. Os suplementos, né? O seu médico, inclusive seu oncologista, pediu para você continuar. Isso que é legal. Eu que agradeço, Grace. Vera, eu não como carne porque eu sou intolerante, tá? Mas a carne, ela tem um lado positivo, sim. Ela tem um lado positivo. Por exemplo, algumas coisas que seu corpo precisa só vai encontrar na carne. Entendeu? Dá para substituir? Dá. Se você quiser parar, pode. Dá para substituir. Tá bom? Aí você tem que pesar aquilo que ela causa mal e o que você precisa. Mas isso você vai descobrir no grupo. De boa. Vai descobrir tranquilamente. Você vai falar assim, agora sim. Agora eu tô entendendo. E de repente você vai descobrir que um tipo de carne ou outro te faz bem. Eu que agradeço, gente. Eu agradeço muito a presença. Então aí as pessoas do grupo, o Paulo também, putz, muito legal, muito especial. Gente, o Paulo, ele produz uns filmes que são bons. Você tinha me falado de um filme no YouTube e eu fui assistir. Eu anotei, aliás. Aí eu fui assistir, cara, o caderno que eu anotei lá no curso, eu perdi. E eu tô pra te cobrar o nome do filme faz tempo. Você achou que a veia fosse bom, né? Na verdade, às vezes pra você é. É isso que é legal. No grupo você vai descobrir. Mônica, grande parte das pessoas que tem refluxo, gastrite, problema no estômago, eles vão melhorar. Porque gastrite, tudo que termina com it, vem de inflamação. Sonetos do Sertão. Putz, eu anotei e infelizmente eu perdi um papel que eu tinha anotado lá. Então, Mônica, vai fazer bem sim. Tudo que termina com it é inflamação, tá? É uma denominação de inflamação. Então vai fazer bem sim. Gente, assistam no YouTube Sonetos do Sertão. Todo mundo. O pessoal que é do grupo aí, vamos assistir, vamos discutir lá no grupo o filme Sonetos do Sertão. Gente, eu vou finalizar que eu tô com menos de 3% de bateria. Daqui a pouco vai cair. E eu não sei se cair, se acontece alguma coisa. Parabéns para todas as pessoas que aqui estiveram. Parabéns para os que aguentaram até o final aí, eu falando tanta coisa, né?
Manda um direct, quem quiser aí uma cópia do e-book, tá bom? Então eu vou finalizar e bom descanso a todos. Quem está no grupo ali que tem já o recebeu por e-mail o áudio, ouve ele antes de dormir também, ou quando acorda. Ele ajuda bastante, viu, gente? Boa noite a todos. Tchau, tchau. Eu que agradeço.